Shalom, shalom, meus amigos, estamos de volta com a nossa escola teológica do Ministério Elion. Sou o pastor Lucas, sou professor dessa escola e nós estamos aqui com a aula 4 do módulo 3 e eu já vou aproveitar e linkar com a aula 5 também, porque são assuntos que eles vão se completando. Nós estamos trabalhando aqui, a história do povo hebreu. E algumas pessoas às vezes não entendem por que a gente fala sobre Israel, por que a gente trabalha sobre essa nação. E você sabe que a Bíblia ela foi escrita referente a este povo que Deus escolheu, e é ali onde toda a história aconteceu, tá? A gente falou na última aula sobre o retorno a Canaã, quando eles voltam ali para sua terra e tudo mais. E hoje eu quero falar para vocês sobre o período de monarquia de Israel, tá? Você sabe que Israel sempre teve líderes, ok? Então, foi uma nação escolhida por Deus, mas que desde o começo teve líderes. A gente teve ali os primeiros líderes, que nasceram ali com Jacó, Isaac, e a gente começa depois ali com o restante dos líderes levantados por Deus. Um deles foi Moisés e foi um líder muito importante. Esse período que a gente está falando, que a gente vai entrar, é o período depois de Moisés. Então, Moisés liderou esse povo, tirando eles ali do Egito, levando para Canaã, foram 40 anos, aquela caminhada toda. Depois disso, nós vamos entrar no período da liderança de Josué. Tá? Você pode colocar isso aí na sua anotação, que Josué, ele vai ser, vamos colocar aí que ele foi o segundo líder da nação, tá? E depois a gente entra num período chamado período dos juízes. Você já viu esse livro na Bíblia, Então, tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí vem Josué, aí vem Juízes. E esse período do livro de Juízes é o período onde Israel teve durante 40 anos, a cada 40 anos Deus levantava um juiz que ia guardar esse povo. Você conhece alguns famosos como Gideão, como Baraque, teve também Sansão, teve Jefité, teve Débora, Cada período Deus levantou ali um juiz que cuidou daquele povo. Depois desse período, nós vamos entrar agora na época aqui que nós estamos falando. Então, você que está anotando, eu vou pedir para você anotar para mim, por gentileza, no seu caderninho, 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8, é aqui que começa... Cadê minha caneta de anotação, meu Deus? É aqui que vai começar agora a nossa aula, tá? 1 Samuel capítulo 8. Então, só para localizar você, passou o período Moisés, passou Josué e passou Juízes. E o último juiz que nós vamos ter, que não era só um juiz, mas era também um sacerdote, era um profeta, um homem de Deus, é Samuel, tá? Então você pode colocar isso aí na sua anotação, que Samuel, ele vai terminar esse período aí de juízes agora, iniciando uma nova estação. 1 Samuel capítulo 8 vai dizer assim: quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes. Seu filho mais velho chamava Joel, o segundo Abiás, eles eram líderes, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos, eles se tornaram gananciosos e aceitavam o suborno e pervertiam a justiça. Então imagina, um líder tão sensacional como Samuel, um homem de Deus, um homem de oração, um profeta, infelizmente os filhos dele não seguiram o caminho dele. A Bíblia diz aqui que eles eram gananciosos, eles aceitavam o suborno, eles pervertiam a justiça. Então, vai uma lição também para o nosso coração a respeito disso, que é você criar uma geração apaixonada por Deus e que não vai cair aí, nos laços dessa terra, que a gente vê aqui, ganância e suborno. Aí a partir do versículo 4, diz assim: as autoridades de Israel se reuniram e foram com Samuel em Ramá e disseram: tu já estás idoso, os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere. Então, quando
vai nascer o período de monarquia em Israel. Você pode escrever aí no seu caderno que 1 Samuel capítulo 8, o povo pede um rei, tá bom? Então, eles vão até o profeta, né, que era o líder da nação, o profeta, o sacerdote Samuel, diz: ó, seus filhos não dá para nos liderar, eles são perversos, né, eles aceitam suborno, eles não são igual você. E aí, o profeta vai até Deus, tá? O texto vai dizer, e ele olha e fala: Deus, olha, o povo está pedindo um rei, mas o Senhor é o rei deles. E aí, a Bíblia diz que Deus fala assim para Samuel: Samuel, eles não rejeitaram você, eles me rejeitaram como líder. Então, Israel era uma das poucas nações que não tinha rei, um rei humano, porque o rei de Israel era o próprio Deus. Era Deus quem guiava eles. Mas eles queriam, igual as outras nações, igual os egípcios, os assírios, os babilônios, os medo-persas, eles queriam ter um rei, certo? E Deus falou: então tá bom, vocês querem um rei, nós vamos dar um rei para vocês. E aqui começa então o período de monarquia, né? O que vai acontecer é que Deus diz assim para Samuel: Samuel, vamos encontrar um rei então. Aí começa a história do rei Saul. Então você pode notar que o primeiro rei de Israel é o rei Saul, certo? A Bíblia diz, né, que aqui no 1 Samuel capítulo 9 já, né, um pouquinho depois daquilo que a gente leu, que Saul, versículo 2, era um jovem de boa aparência, era o homem mais alto de Israel, e ele estava ali trabalhando para o seu pai. A Bíblia diz que ele estava procurando um jumento que estava perdido. E ele, procurando ali, até que Saul encontra ele, né? Ele vai até a casa de Saul, tá ele, o servo dele, né, em busca e tal. E quando ele chega, Deus fala para ele: esse vai ser o primeiro rei de Israel. Então, você que está fazendo a sua anotação, você pode notar que Saul, ele reinou de 1030 a.C. até 1010 a.C., tá? 1030 a.C. até 1010. Esse foi o período dele. Se a gente pudesse nomear, né, o período de reinado de Saul, pode dizer que foi um reinado assim, para não ser tão ofensivo, péssimo. Foi muito ruim. O que acontece é que ele começou humilde, né? Porque depois você pode ler aqui que quando Saul fala para ele: ó, Deus escolheu você, você vai ser o rei. Ele fala: mas a minha família é a menor, a gente é os mais pobres, blá blá blá. Toda aquela falsa humildade, né? E Saul unge ele, mas a Bíblia diz depois que ele fica soberbo. Aí começa a história dele, né? Que eu não tenho intenção de entrar, é mais para te dar essa informação. Aí ele persegue Davi depois, que Davi vem, derrota Golias, toda aquela história que você conhece. Para você que está fazendo anotação, então, o primeiro rei vai ser Saul, aí vem depois o período do rei Davi, 1010 a 970 a.C., e depois a gente vem o terceiro rei, que é o rei Salomão, tá? Então, os três primeiros reis de Israel: Saul primeiro, Davi segundo e Salomão em terceiro, tá? E esses três reis, cada um teve o seu momento, né? Saul foi um rei péssimo, Davi já foi um rei melhor, foi um conquistador, foi um desbravador, ele conquistava terras, ele ganhava posses para Israel. E aí depois a gente tem o período do rei Salomão, que foi também sensacional para mim, foi o melhor dos três, tá? Foi Salomão. Aí depois desse período, entra naquilo que a gente chama nessa aula, que aqui já entra a aula 6, então anota aí a aula 6, a gente chama de diáspora. O que é diáspora? A diáspora é um período de dispersão de Israel, né? O que aconteceu? Infelizmente, né, esses reis, eles foram bons reis, né, Davi e Salomão, mas não foram bons pais. Como é que a gente sabe disso? Pela própria palavra de Deus, porque você encontra que os filhos não seguiam, né, aquilo que o pai tinha com Deus. Então esse período de diáspora que você vai anotar é o período que Salomão morre, certo?
E aí os filhos de Salomão começam a brigar pelo trono. E aí o reino é dividido. Um reino que tinha 12 tribos, fica 10 tribos de um lado e fica 2 tribos de outro. Esse reino foi dividido, óbvio, né, com muito aviso de Deus. Deus usou os profetas, né, como Isaías, como Jeremias, para avisar eles: olha, gente, se vocês não se consertarem, se vocês não voltarem para Deus, nós seremos vendidos como escravos, toda aquela coisa. E isso causou um problema muito grande, porque esse período de diáspora é chamado do período que Israel é invadido, né, pelos assírios, pelos babilônios, pelo Nabucodonosor. Depois o rei Ciro conquista a Babilônia com Israel dentro, toda aquela história. Esse é o período da diáspora, tá bom? Então, gente, é isso, tá? Aula 5 e 6. Então, como que Israel entrou no período de monarquia? Foi isso. Foi através daqui 1 Samuel, né, que a gente leu a partir do capítulo 8, quando eles mesmos pedem que eles queriam um rei, Deus dá um rei para eles, que é Saul. Depois tem o período de Davi, depois Salomão, e depois a gente entra nesses outros reis que eram os netos de Davi, filhos de Salomão, e aí começa bastante problemas ali acontecer em Israel. Tá bom, gente? Fica aqui comigo, daqui a pouco eu vou lançar já a aula 7 para vocês. Me marca lá no seu Instagram, posta o vídeo lá da sua escola que você está estudando e vamos crescer juntos. Tamo junto.